Olá, bom dia! Semana começando, hoje é segunda, 7 de agosto. Seja muito bem-vindo ao Diário da Manhã Rio. Um roubo de carga parou a Avenida Brasil essa noite, e um motorista de caminhão foi feito refém por quase 3 horas. O sequestro só terminou depois que a mãe do assaltante negociou a rendição. Esse é um dos destaques desta edição, que também mostra: na linha vermelha, 2 arrastões na mesma manhã. Um policial foi baleado e o carro em que ele estava pegou fogo depois de ser atingido por um tiro. Tropas federais no Rio. Autoridades de segurança do estado avaliam a operação das Forças Armadas em comunidades no último fim de semana. Foi enterrado o PM que morreu em batida de carro, levando presos da operação feita no Lins. Em Niterói, perseguição policial termina em tiroteio no bairro Icaraí. O roubo à residência na cidade aumentou 97% em um ano. Cerca de 300 estudantes da UFRJ estão sem moradia após um incêndio que destruiu parte de um alojamento no campus da Ilha do Fundão. O espaço foi interditado e a reforma só deverá ser concluída no ano que vem. No futebol, chega ao fim o primeiro turno do Brasileirão. O Flamengo perde para o Vitória em casa, e o técnico Zé Ricardo é demitido. E ainda a previsão do tempo para hoje e tudo sobre o trânsito, para você que está saindo de casa. Agora 15 graus aqui no Rio, e o Diário da Manhã de hoje só está começando. Mesmo com a presença de tropas federais no Rio de Janeiro, mais uma vez um caminhão foi roubado e o motorista feito refém na Avenida Brasil, na altura de Deodoro. Mais detalhes você confere na reportagem. O caminhão carregado era o alvo da quadrilha. Foi rendido em Olaria, na zona norte do Rio, pouco depois das 9 da noite. Houve perseguição e troca de tiros. Os policiais fizeram um cerco, atiraram nos pneus e conseguiram parar o caminhão. O carro da quadrilha, que fazia a escolta, fugiu. Quando os policiais chegaram perto, o bandido que estava na cabine fez o motorista refém. A Avenida Brasil, a maior e uma das mais importantes da cidade, foi imediatamente fechada nos 2 sentidos, formando engarrafamentos gigantes em ambos os lados. O reforço policial chegou minutos depois. Atiradores de elite, homens do BOPE na contenção e na negociação. Os policiais passaram quase 2 horas tentando convencer o bandido a se entregar. Passava da meia-noite quando uma mulher chegou ao local. Era a mãe do suspeito. Logo depois, um bom sinal. Um homem de calção desce da cabine. É o motorista. Atrás dele, o sequestrador, Emerson Garcia Miranda, de 19 anos. O motorista é acompanhado até a ambulância por um policial. Horas antes, na troca de tiros, ele foi atingido por estilhaços na perna, sem gravidade. Moradores de Icaraí, bairro nobre de Niterói, acordaram com tiroteio ontem pela manhã. PMs que iriam verificar uma informação de um assalto na rua João Pessoa se depararam com outro roubo na rua 7 de setembro. Os bandidos atacaram, e teve troca de tiro. Segundo a PM, um carro foi roubado e recuperado. Ninguém se machucou, e os bandidos fugiram. Os moradores dizem que esse é o 3º tiroteio em poucos dias. Os números de crimes na cidade mostram esse aumento da violência. Os números são do Instituto de Segurança Pública. Vamos agora dar o nosso giro de câmeras pelo Rio, para ver informações sobre o trânsito. Nós temos a informação de um acidente de trânsito na Avenida Brasil, na altura de Coelho Neto. Você vê na imagem, o acidente envolveu o carro que você vê aí. Os bombeiros ainda estão no local, e o detalhe é que o carro está na faixa exclusiva para ônibus. Há congestionamento a partir de Deodoro até aí em Coelho Neto. Bom, vamos para outros pontos da cidade. Ainda na Avenida Brasil, na altura da Penha, trânsito carregado para quem vai pro centro da cidade. Melhora na altura de Bom Sucesso, na entrada da linha amarela. Na linha vermelha, altura da ilha, tranquila até então. Agora na altura do Caju, pista da esquerda em direção ao centro, trânsito tranquilo. Vamos pra ponte.
16 minutos é o tempo de travessia para quem sai de Niterói neste momento. Trânsito intenso, normal para o horário, na chegada ao Rio sem problema, lá na altura do gasômetro. Daqui a pouco a gente volta com mais o nosso giro de câmeras. E você vai ver a seguir. Fim de semana teve arrastões na linha vermelha, um policial foi baleado e o carro em que ele estava pegou fogo. Cerca de 300 estudantes da UFRJ estão sem moradia após um incêndio que destruiu parte de um alojamento no campus da Ilha do Fundão. Isso e muito mais, daqui a pouco. Agora 6h20, voltamos já já. Estamos de volta, e na linha vermelha o domingo foi tenso pros motoristas. Bandidos fizeram 2 arrastões em pontos diferentes da via expressa. Policiais civis também viraram alvo dos criminosos, e uma viatura pegou fogo. O ataque dos bandidos aconteceu na linha vermelha, uma das vias mais importantes do Rio de Janeiro. Os criminosos tentavam roubar motoristas. Policiais civis também viraram alvo dos criminosos, que atiraram contra a viatura. Os agentes seguiam para a delegacia de Mesquita. Houve troca de tiros e um policial foi ferido de raspão na cabeça. Ele foi socorrido e liberado. Os disparos dos bandidos atingiram o tanque de combustível da viatura, que pegou fogo. O arrastão aconteceu menos de 20 horas depois da mega operação das forças de segurança no Rio de Janeiro. Neste domingo, nenhum agente das Forças Armadas patrulhava a linha vermelha, onde o policial civil foi baleado. Onde estão as Forças Armadas? Neste fim de semana teve reforço federal no Complexo do Lins e outras comunidades da zona norte e oeste do Rio. O objetivo principal era combater o roubo de cargas. Autoridades avaliaram como positiva toda essa operação. E agora vamos falar de previsão do tempo. No estado, hoje foi uma das madrugadas mais frias do ano, 3 graus em Friburgo e 10 aqui no Rio. E a amplitude térmica vai ser muito grande. Vendo aqui as temperaturas no estado, a previsão para hoje na região metropolitana é de 28 graus, 18 na região serrana. Para essa semana, há uma massa de ar seca no estado que vai deixar o tempo aberto até quarta. Só na quinta o tempo vai virar. Na quinta e na sexta a previsão é de tempo um pouco mais nublado, com possibilidade de chuva isolada, e a temperatura vai cair. O Diário da Manhã fica por aqui. Outras informações sobre o estado você confere logo mais no RJRPB. E agora você fica com as notícias do Brasil e do mundo com o Jornal Matinal. Uma ótima semana para você. Amanhã a gente se vê.